Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Boxcast. Hoje a gente está trazendo aqui pela segunda vez seu Nenê, que a gente chama dessa maneira carinhosamente. Ele que é fundador, seu Francisco, do Grupo Plasfran. E a gente tem um prazer enorme de ter uma relação de amizade, né, Ala, que transcende ali, né, os negócios. E para a gente é muito feliz estar sempre conversando com você. Toda conversa é sempre um podcast, né? Eu costumo dizer que sempre quando a gente bate um papo com o senhor, né? Seja em um evento que a gente está sempre prestigiando ali, quando a gente vê ele na rua, em algum lugar, é sempre uma conversa que envolve negócios, envolve filosofia. E é muito bom você fazer negócio, mas você fazer negócio com pessoas que têm princípios semelhantes aos seus é melhor ainda. Exatamente, exatamente. Eu não sei nem se a gente vai ter assunto aqui para conversar, tanto que a gente já conversa no dia a dia, né? Na academia, no trabalho. Vamos criar novos, né? Vamos criar Esse, novos assuntos, vamos fazer uma discussão aqui, né? Vamos começar a filosofar, botar essa taça aqui no meio aqui, vamos começar a pensar aqui, porque realmente é tanto assunto que... Verdade. Pensar em algo fora da caixinha aí para conversar, né? É verdade. Vocês falando de algo fora da caixa, eu não sei se era o assunto aí, mas assim, o que me martelou a cabeça esses últimos meses, né? Sobre o início da raça humana. Quem surgiu primeiro, a criança ou a mulher? Interessante. É igual aquela máxima lá do... Máxima não, aquela questão lá do ovo ou a galinha, né? A criança ou a mulher? Você está falando no sentido bíblico ou sentido evolutivo? Pelo sentido bíblico, vamos dizer assim, a gente conhece o livro de Gênesis, que diz que Deus criou Adão e da costela de Adão fez a mulher, né? Mas existem Mas, relatos onde ma- a ma- própria... mas aí é aquela coisa, eu já vi algum relato de padre, nem, vamos dizer assim, alguns nem acreditando muito no livro de Gênesis, né? A própria Bíblia, inclusive, existem relatos que quando eles são colocados ali, né, em choque, observa-se que existiam outros povos ali naquela mesma época de Adão e Eva. Então, a própria Bíblia ela traz clareza disso. Vamos dizer assim, você fala no livro de Gênesis ou você fala após Após o Gênesis. após o grande dilúvio? Não, a própria Bíblia ela consegue trazer clareza para a gente de que naquela época que Adão e Eva existiam, já existiam outras civilizações ali, entendeu? Inclusive, eu já vi um cara falando sobre isso, um pastor. Mas não vi ainda esse livro, não sei a origem. No caso, falando evolutivamente, houve um tempo na história em que houveram até cinco espécies humanas diferentes, né? A Sapiens, que foi a que se deu melhor, né? Que é a nossa, né? Mas teve os Neandertais, né? Teve outros, totalizando cinco sociedades humanas que conseguiram viver de forma contemporânea, né? Isso falando do ponto de vista científico, né? Sim. Agora, da Bíblia, como o Luiz está trazendo aí, eu já ouvi falar, não vi na Bíblia, mas ouvi falar até numa outra esposa de Adão, né? Uma tal de Lilith, se não me engano, né? Mas eu acho que esse assunto aí, ou a gente segue a Bíblia, entende Ou vai pra e parte de respeita, evolução. ou vai para a parte de evolução, É. ou tem que escolher qual é o criacionismo que você quer acreditar, né? Porque toda religião cria um, né? Tem o seu próprio criacionismo, né? Então... Mas eu acredito que o Sr. Nenê está trazendo mais da ótica Evolutiva, exatamente. É. Evolutiva, né? Não, é assim para a gente saber como é que foi realmente o início, né? É porque assim- porque uma criança, que eu acho que você já tem esse conhecimento, ela fica vários meses e alguns anos muito dependente. Sim. Aí aquela coisa, como é que essa criança veio de quê? Tá entendendo? E como é que ela se Pois é. desenvolveu, como é que ela conseguiu... Ela, muito provavelmente, a nossa espécie humana deve ter vindo de uma espécie muito próxima, né? De uma espécie muito próxima da gente, né? Na verdade, não foi só uma criança, deve ter sido uma série de crianças, né? Que nasceram com essas características que nós temos hoje, que o meio ambiente selecionou ao longo do tempo, né? E essas crianças, obviamente, como foram selecionadas, elas cruzaram, tiveram novos filhos que herdaram essas características, né? E ao longo do tempo vem essa evolução acontecendo até hoje, né? Então, hoje, graças à tecnologia, a gente meio que
tá infringindo essa lei da natureza de seleção natural, né? Porque, por exemplo, uma criança hoje, se ela tiver alguma má formação, alguma deficiência, ela consegue viver e muitas vezes até passar esses genes para frente por conta da nossa tecnologia, né? Sim. Então, coisa que não acontecia há 100 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, acho que nem há 200 anos atrás, né? Infelizmente, só pegando esse assunto sério e ao mesmo tempo abrindo aqui um gancho cômico, mas também trágico, né? Não precisava nem que aquele ser humano, aquela criança ali, tivesse o não direito de viver, porque às vezes algumas civilizações mesmo tiravam ali aquele direito daquela criança viver, né? Ou seja, o que ele quis dizer foi tipo assim, ó, antigamente um ser humano com tais características, ele não tinha condição nem de sobreviver, Porque né? o do que conceito isso, de família que a gente conhece é novo, né? Ele deve ter talvez 200 anos, né? Antigamente, o indivíduo que nascia, por mais que ele tivesse o afeto ali do seu grupo, ele era um membro que tinha que colaborar para aquele grupo, né? É. Então, é difícil de imaginar que neandertais, por exemplo, cuidassem de uma criança cega ou de uma criança que tivesse algum problema de saúde, né? Em troca de quê, né? Meio que se ele não tem como contribuir para o grupo, né? Já trazendo aqui, na verdade, trazendo aqui um questionamento, né? Isso aqui que eu vou te perguntar agora, eu não tenho a resposta para isso. Será que não existia isso por conta do não afeto que não era desenvolvido? Será que era isso? Tipo assim, olha, é o seguinte, tem o teu filho aí, então nem tu tem afeto por ele nem a gente, então não faz sentido a gente ter esse peso morto aqui. Isso. Pois é, não. Teve uma descoberta bem recente, acho que foi nesse ano, de um esqueleto de Neandertal, Sim. que ele era uma criança que morreu com 6 anos com síndrome de Down. Por exemplo, como é que uma criança com síndrome de Down morreu com 6 anos, por exemplo? Então, é porque ela foi cuidada até essa idade, né? Sim. Então, meio que já é um reflexo de que possivelmente O conceito eles familiar, tinham um afeto. conceito primitivo de família, né? Sim. De afeto, né? Sim. Talvez não como o nosso hoje, né? Mas Sim. a Interessante. questão de família, né? Por exemplo, a própria colonização do Brasil, né? Na época que o Brasil atraiu europeus para cá, né? Que se situaram na região sul, por exemplo. Eles não tinham condição financeira de estarem contratando pessoas, ou até naquela época, como havia até a escravidão, de estar comprando escravos, né? O que eles faziam para resolver esse problema? Eles tinham filhos. Tanto é que hoje a quantidade de famílias com filhos lá é a maior do Brasil, né? Eles têm muitos filhos, né? Para você ver o quanto tá conversando com o senhor, né? O quanto a gente ramifica os assuntos, né? A gente estava aqui conversando e aí de uma hora para outra a gente tá falando dos Neandertais, né? Pois é. Cara, eu só aproveitando esse gancho para a gente já tenho já uma pergunta para fazer pro seu Nenê. Cara, eu não sabia, eu tive esse dado, né, em Floripa. Eu não sabia que a estimativa de vida, cara, dos escravos era de 30 anos aproximadamente. Eu fiquei chocado com isso. Não sabia que era tão por conta de Do trabalho, né? de tanto trabalho, excesso, né? Enfim, estresse. Sim, mas além de você estar falando aí de tanto trabalho, ele era mal alimentado. Não, total, Mas tu tá se referindo aos escravos do Brasil, na época dos cafés, do açúcar? Sim. Porque escravo teve durante a sociedade inteira, né? Sim. Os persas, os hebreus, Sim. Então, escravo não... Sim, do Brasil eu recebi essa informação lá. Que obviamente que com o passar do tempo, porque assim, a abolição ela não veio assim de uma hora para outra. Obviamente que foi uma evolução e é claro que nos finalmente ali já tinha gente já no meio da sociedade, né? Inclusive tem uma série bem legal também que é uma série, cara, que muito legal, que eu esqueci o nome aqui. É Bridgestone, acho que é mais ou menos assim. Uma série que fala muito sobre como os escravos eles começaram a entrar dentro da sociedade. É muito legal com a sagacidade, né, dessas pessoas. Eles começaram a desenvolver e tá ali ganhando seu espaço. Luiz, você falando da escravidão, da escravatura, isso aí tá me lembrando aí a história que o escravo ele não podia fazer um suco de manga com leite. Uhum. Por quê? Tem essa história, né? Hã? Porque morria?
Não, porque disse que era maléfico, né? Podia matar ele. Ah, é. Pois é. Mas você sabe da história, da origem? Não sei. Do mito? Pô, conte aí. Tu sabe também? É, eu não sei não. Conte aí, conte aí. Não, assim, porque dizem lá o seguinte: o escravo, a manga era mais fácil, né? O pé de manga aí, a fartura de manga. Aí o leite era vendido caro, né? Que era para manter a fazenda e pro dono do escravo, né? A família, e ele revender, né? Fazer queijo, etc. Aí eles começaram a meter na cabeça do escravo que não podia se comer manga com leite, porque era maléfico, né? Ia matar ele. Porque na realidade é o seguinte, era só para que ele não tomasse o leite, Entendi. só comesse a manga que era mais em conta. Entendi. Isso aí, eu acho que até hoje deve ter gente que Só acredita. uma ideia plantada. Na minha infância ainda tinha. Amiga, me até lembro hoje lá eu em não tenho casa. coragem não de tomar um suco de manga com leite por conta dessa ideia plantada aí. Fantástico. Senhor- Mas hoje se toma, hoje um suco de manga com leite sem problema E o nenhum. pior sem problema nenhum entre aspas, né? Porque o leite tá demonizado, né? Não, mas Agora- vamos assim, o mal que ele A possa manga não aumenta o mal do leite, né? não aumenta. Não Verdade. potencializa, né? Senhor Nenê, a gente vai conversar aqui sobre vários assuntos, mas uma coisa que eu sempre gosto de conversar com você é sobre a questão da mentalidade, né? E quando a gente vai falar de mentalidade, a gente pode falar de diversos ângulos. Eu posso falar de mentalidade no sentido espiritual, no sentido filosófico, no sentido até de saúde, né? E uma coisa que eu vejo muito presente, né, na sua postura é a sabedoria, a paciência. E eu quero que você fale de onde surgiu isso, né? Eu até, no dia que eu estava assistindo o nosso podcast, eu falei assim, cara, tem aqui algumas perguntas que eu gostaria de fazer ao seu Nenê. E hoje, como é que você aplica isso dentro do seu negócio também, né? Da sua família, enfim. Esse jeito paciente, é porque hoje você tem poder? É porque hoje você está bem financeiramente, então isso dá o luxo ele ter um pouco mais de paciência, testar. De onde é que vem isso? Pois é, sempre foi assim? Sempre foi assim? Esse perfil mais calmo, assim, mais centrado? É. Não, o que ocorre é o seguinte, vamos dizer assim, Luiz e o Alan, vamos dizer assim, eu sempre andei me moldando. Vamos dizer assim, eu fui uma criança muito mimada. Eu passei 8 anos da minha vida sendo o caçulo da família, né? Aí acharam até talvez que não fosse mais aparecer o outro à minha frente. Aí terminou aparecendo mais 2. Aí eu peguei essa patente que logo para completar eu tinha como fosse 2 mães, né? Eu tinha a minha mãe e tinha uma tia, que era moça velha, professora, e morava lá em casa. E com isso, que era minha madrinha também. Aí eu fui muito mimada por elas, né? Aí o que é que ocorre? Com isso, vamos dizer assim, eu fiquei muito dengoso, muito nervoso. E com o tempo eu fui me trabalhando. Certo. Tá vendo? Eu fui me trabalhando, buscando uma saída, buscando outra. Vamos dizer assim, para me deixar menos agitado. Eu passei uma época da minha vida sem tomar café. Tá, mas hoje você é um cara que lê bastante, inclusive Não, um dos também. assuntos que a gente Não, mais conversa sobre também. isso. Na época foi através Mas quando disso. vamos colocar a eu tô te idade aí. falando- Quando é que você percebeu que até o café podia estar lhe prejudicando? Não, eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. Ixi, Aí, Maria. você é prodígio mesmo, É então. prodígio, Pois é, então, eu né? tinha mais ou menos uns 10 anos de idade quando eu... Não, peraí, calma aí. Com 10 anos de idade você teve a consciência de que o café... Tá te deixando nervoso. que poderia estar me deixando nervoso, aí eu peguei... Caramba. Parei mais de usar o café. Graças a Deus, nesse período, aí, as coisas lá em casa também já estavam melhorando. Aí a gente, na minha cidade lá, é muito tradicional o chá de burro, né? A gente tomava um chá de burro. Chá de burro é aquele que é tipo uma canjica, né? É esse mesmo? Porque o que eu conheço é esse. Não, o chá de burro nosso lá é uma mistura de milho com arroz, coco, É, ele mesmo, é. coco, açúcar, Sim. tá entendendo? Essa mistura. É porque existe o mucuzá e existe o chá de burro. Sim. Que ele é mais clarinho, né? Ele é mais claro, ele é mais fino, ele é mais... Sim. Porque Tem canela. Tem canela. Assim, porque geralmente o mucuzá é mais milho
acho que milho e leite, Sim, e não entra o arroz. sim. E o outro lá, ele coloca assim o arroz, coloca o coco, o Hum. coco também. Aí é isso aí. Aí, vamos assim, graças a Deus, aí eu procurei, nesse momento, fazer isso. E também eu via o seguinte, com muitas observações, eu via que quanto mais você está nervoso, mais você se descontrola. E com isso eu fui me moldando para mim ter mais calma, tá entendendo? Não tomar decisões precipitadas, né? Imediatas. Eu tenho que analisar o momento, os ocorridos para mim saber entrar. Mas tudo isso aí foi com 10 anos, né? Não, eu vim me moldando, né? Eu vim me moldando, me moldando, me moldando. E qual foi o estalo que deu na sua mente? Foi quando aconteceu uma briga na escola? O que foi? Não, houve vários fatos, né? Houve fatos de briga, houve fatos Vamos dizer assim, eu tinha mais ou menos uns 16 anos de idade. E quando eu cheguei no colégio, eu cheguei atrasado. Eu estava estudando até a noite nesse período. Aí, quando eu cheguei atrasado, aí meteram um palito dentro do cadeado Hum, e jogaram a culpa para mim. hum. Aí, a partir desse momento, eu já peguei uma má fama, né? Eu disse, hoje o cara, vamos dizer assim, é bagunceiro e tal. E com isso, vamos dizer assim, com poucos meses depois, houve até um fato comigo, que um professor de matemática veio até lá da minha cidade, veio até querer me expulsar do colégio, né? Expulsar do colégio, dizendo que eu era muito bagunceiro. E com isso ocorreu o seguinte, aí se juntou-se o professor, diretora, vice-diretora, e me chamaram à secretaria para me chamar a atenção. E quando me chamaram lá a atenção, não sabia nem de que assunto nós iríamos tratar. E quando eu cheguei lá, a minha cama já estava pronta já. Aí disseram que andaram lá conversando e tal. E chegaram na conclusão que eu era muito bagunceiro, que não dava mais para mim estar por lá, né? E, e quando jogaram esse assunto em cima de mim, aí eu parei, né? Aí eu parei, dei aquela parada, aquela freada, na calma mesmo. E, e entrei com a minha defesa, né? Aí entrei com a minha defesa imediata. Aí dei aquela parada ali de algum, um minuto, mais ou menos, 1 minuto a 2. Aí o que é que você tem a dizer? Aí eu fui me defender. Eu disse, senhora diretora, senhora vice, e o senhor aqui, o professor, se ele comentou que eu estou insuportável, que ele já me botou para fora de classe várias vezes, é porque é verdade. Porque eu respeito ele como respeito meu pai. Mas não que eu lembre desses fatos. Entendi. Não que eu lembre desses fatos. E eu sei que com isso eles lá pegaram e disse, tá bom, pode retornar. E eu sei que quando chegou ao final do ano, ele veio a mim me comunicar que eu tinha ficado de recuperação em matemática, né? Mas que eu não precisava fazer recuperação não, porque as notas ele ia me dar. Hum. Como uma retribuição pelo fato que tinha ocorrido. Entendeu? Quer dizer que eu não bati de frente com ele. Eu não fui chamado de mentiroso, eu não caí. E aí, nesse momento, eu acho que você já estava começando a perceber o benefício dessa sua Da nova sabedoria, postura, né? sim. Exatamente. Vamos dizer assim, com isso a gente foi vendo vários fatos, né? Vamos dizer assim, até eu brincava, até aproveitando esse momento, esse assunto que vocês estão comentando. E na minha vida eu tenho tratado muito nesse formato, né? Teve uma certa vez que uma cliente nossa chegou na empresa querendo criar um barraco, né?
Sim. E barraco sem sentido, sem... E eu sei que ela, até brinco, usando, vamos dizer assim, ela chegou como uma leoa mesmo para... Era uma senhora que ela até se julgava ou dizia que era... Eu nem sei se ela realmente era, né? Mas ela dizia que era delegada lá da cidade, ou andou ocupando esse posto, e chegou lá meio zangada, né? E eu sei que na hora que ela chegou zangada, eu fiquei bem calminho ali, deixei ela descarregar o que ela queria comentar. E ali, com poucos minutos depois, ela estava calma e vamos conversar. Agora há pouco eu digo, já está com uns 15 anos, uns 15 a 20 anos atrás, houve outra cena também parecida. Teve um rapaz que trabalhava com a gente e estava sendo demitido, tinha feito lá algo errado dentro da empresa e chegou a ponto de briga. Chegou a ponto de briga e tal, e falando alto e zangado e tal. E olhava para mim e dizia: "E aí, bonitinho, não vai falar nada não?" Aí eu ficava olhando para ele. Por gentileza, não posso sentar? Ah, você não vai dizer nada mesmo não, né? Aí sente, por gentileza. Ali, com poucos minutos depois, a gente já estava conversando uma boa. Porque aí aquela coisa, eu tenho buscado não entrar no jogo, né? E com isso eu tenho, graças a Deus, levado muita vantagem em cima disso. Porque aí eu não entro no jogo que a pessoa me puxa. Você acha que você sempre teve a habilidade? A habilidade não, porque fica muito intencional. Mas você sempre conseguiu atrair boas pessoas e bons negócios para você? Porque assim, a gente já parte do princípio de que quando você tem a intenção, você tem o controle. Você está me dizendo, então, que você sempre foi uma pessoa tranquila e em situações ali delicadas e conflitos você sempre conseguia trazer essa paz ali, né? Ok. Nos conflitos e nos negócios também, quando você queria algo, queria alguma oportunidade, você atraía isso e ali você conseguia resolver. Por exemplo, se a gente analisar a nossa negociação aqui, a Box, foi a gente que chegou junto e tal, e você sempre, coincidentemente, teve essa postura de ir, né, de ir trazendo e moldando. Quando o seu nenê quer algo, ele também tem essa paciência, ele espera, como é que funciona? Por isso que eu perguntei lá atrás, cara, vem do poder que você tem, essa sua tranquilidade, vem do poder que você tem hoje? Luiz, vamos dizer assim, o que eu tenho buscado, como eu acabei de citar aqui para vocês, é me moldar, né? Vamos dizer assim, eu estou sempre me evoluindo. Vamos dizer assim, houve fatos, tanto de eu ser educado para isso, como também fazer parte da minha personalidade, né? De apaziguar. Certo. Tá entendendo? Para mim é melhor um mau acordo do que uma boa briga. Vamos dizer assim. E principalmente quando se fala de negócio, como você está falando de negócio, eu não deixo outras coisas atrapalhar o negócio. Vamos dizer, uma pessoa é intrigada de mim. Ou ela não gosta de mim, ou não gosta dela. Mas se for para partir para negócio, eu coloco essa mágoa de lado. Entendi. Como, por exemplo, o seguinte, tu tem algo bom para mim. Vamos dizer assim, o nosso problema pessoal é uma coisa, o nosso negócio é outra coisa. Certo. Entendi total. Entendeu? Nunca, vamos dizer assim, não é porque alguém não gosta de mim que eu não vou negociar com ele. Não é porque alguém não gosta de mim que eu não vou vender algo para ele. Entendeu? Eu não tenho essa... Apesar que, vamos dizer assim, no meu passado, eu até guardava mágoas. Mas eu tenho me trabalhado há uns 10 anos para cá
para mim, é eliminar todas as mágoas que eu tenho. Porque às vezes eu vejo até muitas coisas que é ocasionado de mágoa, às vezes é a outra parte que está doente. Ele está doente, ele está com problemas, ele está... Eu já busco ver que aquela pessoa ela está com alguma deficiência. Eu não já estou mais vendo ela Interessante. como algo que ela Interessante. que seja dela mesmo, né? Sim. Tá entendendo? Eu vejo que é um momento que ela tá passando. Mas assim, quando a gente entende que toda intenção, toda ação, ela tem uma intenção positiva, não é que você vai aguentar ali, né, algumas pessoas tirarem onda com você, mas você não se afeta, no mínimo. Pá, o cara ali tá fazendo de tudo para puxar o meu tapete. Não é que você não vai se defender, mas só em você não ser afetado, só em você não pensar assim, cara, por que que esse cara tá fazendo isso comigo? Por que que essa pessoa tá sendo... Só em você já ter esse pensamento, você já elimina aí boa parte da mágoa, né? Dessa chateação que você tem. Vamos dizer assim, eu concordo, não completamente, mas parcialmente com esse teu pensamento. Só tô querendo eliminar a parte positiva, né? Vamos dizer assim, da parte positiva. Não, mas não é possível no geral, é na cabeça dela, entendeu? Não, eu sei. Vamos dizer assim, na cabeça dela ele tá fazendo alguma coisa que tem sentido pra exatamente, ele. é isso. Mas que aquela coisa, só não queria aceitar, nem quero aceitar a parte positiva, né? Porque, Mas só entendam, isso aqui, inclusive, é pauta de direito também. Não é algo que eu aceito, não é isso. Mas isso é uma coisa tão real que é até defendido. Inclusive, um dia desse eu tava lá participando lá online de um júri simulado, aí colocou a seguinte situação, um grupo de pessoas estavam ali numa escavação, e eles estavam dentro de uma caverna, né? Enfim, e aí eles conseguiram lá o contato com o resgate, e o resgate falou que eles demorariam X dias para sobreviverem, né? E aí eles chegaram à conclusão que eles não conseguiram sobreviver, que 2 pessoas teriam que morrer do grupo de 20 pessoas. Aí, ou seja, aí alguém falou assim, olha, é o seguinte, a gente vai ter que fazer aqui uma votação, infelizmente, e 2 pessoas vão entrar para o embate. E aí acabou que algumas pessoas não concordaram. Enfim, aí chegou aquela decisão não, chegou aquele pensamento, o que estava certo, né? Aquelas pessoas estavam querendo sobreviver, infelizmente mataram alguém ali, mas aquela intenção naquele momento, por mais que seja estranha, por exemplo, se fosse um familiar meu, eu queria que essa pessoa apodrecesse na cadeia, por que foi uma pessoa da minha família, entendeu? Então, pegando o seu gancho aí, eu também acho esquisito e também não quero concordar, mas é algo que é real. Não, assim, eu concordo que alguém fez uma ação com a melhor intenção possível. Ou a pior, né? Só que na cabeça dela ela estava certa, né? Pois é, Matando assim, que aquela pessoa fez com a melhor intenção possível. Você comentando sobre esse fato aí, é até complicado. Aí, vamos dizer assim, um dia desse eu ia passando, um dia desse Natal, com muitos anos, ainda era muito novo nessa época. Eu ia passando numa rua e tinha uma pessoa, um ser humano, né? Caído com a cabeça, com a parte do corpo na lama. E eu vendo aquela arrumação, e a lama, vamos dizer assim, era mais ou menos quase 1 metro de lama. E eu disse, quando eu vi aquela arrumação, eu disse, vou tirar esse cara da lama. Aí me abri, botei uma perna na calçada e outro no calçamento. E fui pegar ele e jogar ele para a calçada. E às vezes me deixou até aquele pensamento, mas quando eu joguei ele para a calçada, se tivesse batido a cabeça na calçada de mau jeito, ele tivesse falecido. Sim. A culpa que eu iria pegar com Como se ele isso... já tivesse morto, né? Pois e você tá mexendo ali. Exatamente, Pois Ia é, levar então, a assim, culpa. aí assim, são casos e casos, né? Essa história da gente fazer o bem ao próximo é muito complicado, né? Como eu ouço falar que os restaurantes, supermercado, eles têm muitas mercadorias que está prestes de vencer e eles preferem jogar no lixo do que doar.
Porque ali pode fazer mal a alguém, alguém pode adoecer, pode morrer e ele pegar a culpa. Uhum. Que há muitas coisas que poderiam até ser aproveitadas. Sim. Tá entendendo? Mas Sim. aí é aquela coisa, às vezes você faz com a melhor intenção e pode se complicar. Sim. Como, vamos dizer assim, às vezes, meu pai, ele, próximo dele falecer, ele ficou muito chateado com o colega dele, porque o colega ia para casa e uma vizinha ia para uma vizinha desse colega dele ia também, e o colega não deu uma carona de carro. Às vezes é aquela história, quem é que estava certo Certo é quem se Mas chateia. não deu ou não ofereceu? ou não ofereceu e nem deu, né? Aí é aquela coisa, porque aquela coisa, às vezes você está levando com a melhor intenção possível, mas no decorrer, se acontece um acidente, É. Então, o errado eu posso dizer que é quem tá com a carência aí de estar achando que a outra pessoa deve. Também, né? Eu sempre já vou por aí. O errado é quem se ofendeu, realmente, É, né? exatamente. pois é, aí assim, é muito complicado esse Você julgamento, pede né? um favor e se irrita porque a pessoa não fez. Não faz É. sentido, né? Sim. Tá entendendo? É muito complicado Seu Francisco, eu quero que você fale aí, tá? Do primeiro livro que você leu. E depois eu tenho duas perguntas aqui bem. Acho que as duas. O primeiro livro deve ter sido a Moreninha no Não ensino médio. sei, não importa. Não importa. Eu quero que você me diga qual foi o primeiro livro que você leu e qual foi, assim, o principal ensinamento que você tirou ali de proveitoso para sua vida. Luiz e Alan, vamos dizer assim, Qual foi o primeiro livro? Cartilha não. do ensino médio. Eu, seu- Da alfabetização, né? não, tem assim, acho interessante. o primeiro Qual foi o livro, primeiro livro que você pegou pra ler, né? É. Você pegou, que não, tem Que não assim, necessariamente leu, e só acaba. eu vou até comentar com vocês. É porque ele pode ter lido só o verso aqui, né? E ter pode tirado. ter lido pra fazer um trabalho na escola. É, Mas- Mas exatamente. eu vou até comentar com você o seguinte. Essa pergunta nós poderíamos melhorar ela mais no sentido do seguinte: qual foi o primeiro livro que você leu com prazer de ler? Boa, boa. Entendeu? Porque aquela coisa, para me te falar a verdade, um dos primeiros livros que eu andei lendo foi de negócio, né? Foi de negociação, foi de venda. Mas assim, eu andei comprando vários VT e alguns livros até da Comit. Comit era uma empresa de treinamentos da área empresarial. Foi até um dos materiais até que me puxou aqui para Sobral, me despertou aqui para Sobral, foi Empresa em Família, né? E as consequências dela. Vamos dizer assim, futuro, aí me despertou, rapaz, eu tenho que... Nesse período eu trabalhava junto com o irmão meu e cheguei para ele e disse, meu irmão, ou eu ou você tem que sair daqui. Porque eu estava vendo algo, uns 10 anos depois, a amizade, aquele apego que nós tínhamos pelo outro, poderia ser ameaçado. Aí antes que acontecesse, eu disse, ó, vamos se dividir aqui. E essa consciência teve depois que leu esses livros? Ou um desses livros? Foi. Legal. Depois que eu li esse livro que falava Empresa em Família, as Interessante, né? consequências. Porque Empresa em Família é um caso seguinte, quando você trabalha com mais de uma cabeça, cada um de nós tem um objetivo, um propósito, uma meta. Sim, Tá entendendo? Aí, vamos assim, são cabeças que cada qual busca um rumo, né? sim. Aí uns querem acumular, outros querem gastar logo. Outros querem status, querem poder, outros querem Exatamente. Aí com isso cuidar de pessoas. me fez logo chamar ele a atenção para a gente e deixei ele opcional, né? Você pode ficar ou pode sair. Ou então eu fico, ou vice-versa. Você estava olhando para o negócio, né? Então Eu não estava estava. olhando para o negócio. Aí, graças a Deus, para mim foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu acredito que meu irmão goste muito de mim, como eu gosto muito dele, e deles, né? Com essa decisão que eu tomei, né? E, assim, nós se damos muito bem, estamos para servir um ao outro, mas sem atrito. Você acredita que são detalhes que mudam o norte de um negócio? Rapaz, são detalhes, né? Porque a partir do momento que você quer uma coisa e outro quer outra, aí como é que isso vai se somar? Tá entendendo? Aí é aquela coisa, eu acho que
Quem é mais forte, eu acredito, quem é mais forte vai dominar, né? Tá. Aí aquela coisa, ou vai para o muito ou vai para o nada. Existe também um nível de ambição diferente, né? Podia ser que a sua ambição fosse maior do que a dele. Agora, Também, né? Também. Até aquele momento ele poderia achar que não, tá bom que a gente já tem aqui isso, né? E você tá querendo sempre mais, acaba incomodando ele e você se incomoda também. Mas vamos dizer assim, na minha cabeça, ocorreu e ocorre o seguinte. Para mim, quando você luta para manter, você vai cair. Exatamente. E quando você luta para aumentar, você mantém. Se você não conseguir aumentar, pelo menos você mantém. Sim. E quando você luta só para manter, você vai ou manter ou vai cair. Encaixa aí aquele ditado também, né? Que quem tem dois tem um e quem tem um não tem nada. Como se estivesse no meio do mar, esperando resgate. Se você parar de nadar, você afunda. Isso Você é tem que estar Verdade. nadando Sim, sempre. sim. Agora eu quero fazer uma outra pergunta também, que vai trazer aí um pouco de questionamento com isso que você acabou de falar. Qual é o limite, tá? Porque existe uma linha tênue entre eu convencer, mostrar uma projeção interessante de futuro para o meu sócio e tal. Existe uma linha tênue entre isso e eu pensar diferente dele. Porque, na verdade, o problema não é a visão de futuro diferente, na minha opinião. Porque eu acredito que a sua visão, naquele momento em que você conversou com ele, estava totalmente diferente da dele ali. Você estava vendo algo muito além. E eu acredito que... Eu me arrisco a dizer que você talvez até estava torcendo para que ele fosse a pessoa que fosse ele desbravar, né? Enfim. Mas qual é o limite disso? Um exemplo, cara, você tem uma pessoa aqui que pensa totalmente diferente de você. Ok, e aí é chegar e desfazer, ou é importante você saber explicar se você tiver ali com a consciência mais expandida de uma situação, de uma tomada de decisão, de um investimento. Como é que o empresário hoje, que ele tem não só sócio, mas às vezes ele tem pessoas ali que são importantes estar alinhado com eles. Eu não posso do nada aqui falar assim, olha, colaborador, eu vou estar numa operação agora externa e agora tu vai ter que ir também, entendeu? Não tem como o cara acompanhar. Eu preciso mostrar para ele que é interessante aquilo. Então, como é que deve ser conduzido isso? Eu não sei se eu posso, Luiz, responder diretamente à tua pergunta ou me voltar ao passado nesse momento. Por favor, fique à vontade. Eu vejo o seguinte, vamos dizer assim, nós estávamos, vamos dizer assim, numa escala de 1 a 10, vamos dizer que nós tivesse num 3 ou 4. Certo. Entendeu? Nós tivesse no 4. E a pessoa, quando está ali, que está saindo do 1 para o 4, ele acha que já está no nível bom. E aquela coisa, rapaz, essa vida do 4 aqui eu nunca tive. Já está uma vida confortável, é uma vida boa e tal. Aí aquela coisa, às vezes ele já quer uma estabilidade ali. Entendeu? Ele já começa a agregar até outras despesas extras que não era do dever dele. Aí com isso, vamos dizer assim, quem tem uma visão de expansão do negócio maior, que tem um sonho maior, aí já não se sente bem. Porque às vezes ele está querendo o 9 ou 10. Ele Interessante. Não quer o 4. O que a gente conversa muito aqui. Vocês desalinharam na visão de crescimento do negócio, né? Na velocidade. Exatamente. Principalmente que quem estava aqui com essa visão era o comandante do negócio, né? Era o chefão geral. Aí com isso, vamos dizer assim, e eu também, vamos dizer assim, eu trabalhei muito a escassez, né? Eu só vou fazer algo se houver necessidade. Se não houver necessidade, eu não vou fazer. Vamos dizer assim, nesse período, vamos dizer assim, nós tínhamos um transporte lá. Esse transporte servia para mim e para ele. Aí aquela história, eu não vou querer o segundo, porque eu via como despesa.
Não entendi a parte que você falou, trabalhei a escassez. Mas ele porque- utilizou a escassez a favor dele. Foi o que eu entendi também. Um ponto baixo, um ponto Aham. fraco. Pois Foi. é, aí vamos dizer assim, na minha cabeça eu não podia ter 2 carros no mesmo lugar, porque para mim era despesa demais, Entendi. desnecessária. Aí esse rapaz, para mim ter o outro carro, eu tenho que estar em outro lugar, eu tenho que estar gerando algo a mais, eu tenho que estar com expansão de outro algo. Aí vamos dizer assim, aí são coisas que, vamos dizer assim, é por isso que cada cabeça, como diz, é uma sentença, né? Porque cada um pensa de uma maneira diferente. Aí é esses pontos, vamos dizer assim, que às vezes tira um do outro do alinhamento. Mas isso é Tá. um hack interessante, Não, é como total. se, E é o que a fôssemos- gente conversa é como direto. se nós fôssemos, Luiz, nós vamos pra São Paulo, certo? A gente pode ir de avião, Sim. classe ali econômica. Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos de ônibus, Sim. vamos trabalhar, ou usar a escassez a nosso Ao nosso favor. favor, é. Nós vamos penar tanto. Vamos antecipar aqui o trabalho aqui do Nós mês vamos aqui. penar Então, tanto de ônibus. É desgastante, 3, Sim, 4 sim. dias, né, de ônibus. pra dar um gás no trabalho. Nós vamos penar tanto de ônibus que quando a gente chegar lá, Luiz, cara, nós vamos voltar de primeira classe, que eu não aceito voltar de ônibus, tá entendendo? Sim, sim, entendi Aí total. a gente já dá até um bust, né, cara? Aham. Faz, Não, isso aí que você está comentando, vamos dizer assim, é onde tem que ser analisado o custo do benefício, né? Isso vai me custar quanto e o que é que eu vou ganhar com isso? Tá entendendo? Vamos dizer assim, eu me trabalhei e tenho trabalhado bastante. Quando geralmente eu vou a Fortaleza, por exemplo, quando eu faço essa viagem e chego lá, eu tenho que fazer algo, um negócio que me pague essa despesa. Eu não posso ir a Fortaleza simplesmente só por ir. Vamos assim, eu faço uma viagem, eu tenho que trazer algo, Sim. algum benefício. Vamos dizer assim, ou um negócio, ou fazer o marketing, tá entendendo? Ver o que é que alguém lá tá fazendo de bom que eu possa implantar no meu negócio. Sim. Tá entendendo? Eu fico sempre buscando esse algo. Eu não posso ir lá fazer algo só por ir. Entendi total. Entendeu? Assim, a mentalidade. Eu não E tá sei sempre eu hackeando. não sei se todo empreendedor tem essa mentalidade. Mas é uma mentalidade que eu tenho praticado ela há muitos anos. acho que não tem não, viu, Nenê? Tem não, O tem que a não. gente... até uma brincadeira que a gente faz aqui, o que, é que todo empreendedor tem em comum. Você sabe? Não. Nada. Quanto mal tempo passa de ver que é nada, né? É nada. Porque o que você falou, se você chegar... Ala, vamos pra Fortaleza fazer o quê? Nada. Show de bola, bora. Porque só o fato de a gente se expor à frequência de Fortaleza, de uma capital, a gente já ganha, já existe um ganho intangível aí. É. Entendeu? Exatamente. Então eu tenho essa visão, que já é contra a sua visão, né? Acho que eu tenho que ir pra fazer alguma coisa, senão eu não vou. Sim. Não, exatamente. Aí eu só vou se tiver algo a fazer. Algo que Se a gente, tenha... vamos lá tomar um café e voltar. Vamos. É. Vai ter ganho. É inevitável, vai Sim, ter ganho. sim. Vai ter algum ganho. Não, Matheus, assim, mas você tem que ir já... Se eu for esperar a antecipação do ganho, eu nem vou. É. Não, Até mas porque, não- como o Luiz fala, eu vou estar me baseando no passado conhecido, né, Luiz? É, no passado conhecido. Criando um futuro É. previsível, baseado Exatamente, no passado previsível. Só pegando o gancho aqui do Alan aqui, cada vez eu me certifico de que realmente, cara, o máximo que você consegue fazer é fazer um Frankenstein do empreendedor, da sua vida um Frankenstein de empreendedor. Por exemplo, que a gente conversa com o pessoal da Sofia, a gente tira uma lição ali e diz assim, ah, cara, isso aqui é parecido. A gente pega, conversa com o seu neném aqui e a gente vê, ah, isso aqui é O parecido. que funciona na Sofia não funciona na Plasfran e É, vice-versa. por exemplo, uma coisa que eu e o Alan que a gente tem alinhado é que todas as coisas que a gente faz, por exemplo, eu vou para um lugar, eu trago uma ideia. Ele não quer nem saber de onde foi que eu tirei, ele só sabe que, meu amigo, lugares são frequências, pessoas são frequências. Então, não vai existir ali um embate. Vai sempre existir ali as ideias sendo acumuladas, colocando na mesa, a gente É porque trazendo... a gente uma já ideia tem nova. essa primícia, né? É, já tá a alinhado gente com tem isso, essa é. concordância. Rapaz, se o Luiz for pra Nova York e voltar com a ideia mais mirabolante do mundo, meu amigo, o cara foi pra Nova York. Será A possível frequência que ele absorveu lá, eu tenho que calar minha boca aqui e pelo menos escutar. Exatamente. Cara, diz aí o que tu tem pra dizer. Aí isso faz com que a gente não tenha o problema lá que você falou que teve no começo, né? Também, né? Da falta de... Porque aí o Alan já não vê mais como um risco. Ele vê como um risco positivo, né? Cara, ele não vai me vetar. Por mais que eu chegue e diga assim, Alan, tem um negócio aqui, cara, que a gente tem que fazer e vai custar tanto.
Se ele chegar para mim e falar, se ele chegar à conclusão, cara, não tem, é inviável isso aqui. Ele nunca vai chegar para mim e vai falar assim, cara, não vamos fazer porque não tem. Ele sempre vai alimentar. Ou vai ficar em stand-by, ou a gente vai fazer o MVP daquilo, entendeu? Eu acho que o lance é esse. Mínimo produto viável. Pois é, mas é bem importante essa questão de você Não, se total. expor a frequências diferentes, né? Não, o que você está me dizendo aí, pelo que eu tenho entendido, sempre que você faz mesmo uma reunião com alguém, como agora há pouco teve um empreendedor que me chamou para uma reunião. Esse empreendedor até disse que até é irmão do dono do Leite Betânia, né? Que é o seu Sérgio Girão. Um senhor até já de idade, mas muito conhecedor do que ele faz. Ele não mexe mais com o laticínio, ele mexe com outras coisas. É a parte imobiliária. E essa reunião foi muito, vamos dizer assim, muito lucrativa para mim. Foi muito lucrativa, muito boa. Assim, porque sempre que a gente está batendo um papo com gente que tem história, tem o que oferecer, sempre a gente sai levando algo para a gente. Uhum. Entendeu? Para mim foi um aprendizado. Um mais um tem que dar mais do que dois aí. Exato. Provavelmente ele também saiu com muita coisa boa. Pois é. Aí, vamos assim, foi muito bom para mim. Eu até quero aplicar o que ele me passou. Apesar que eu fui para negociar com ele e ele me esclareceu muita dúvida que eu tinha do negócio. Assim, enquanto eu queria fazer um negócio grande, ele disse, faça um negócio pequeno. Até mesmo eu quero um negócio pequeno, eu não quero um negócio grande. Entendeu? Aí é aquela coisa, porque o pequeno, o risco é menor. Sim. Enquanto, vamos dizer assim, o cara tarimbado no ramo. No caso, o senhor está entrando num ramo relativamente novo, né? Você já trabalha há alguns anos, mas você está direcionando agora a sua atenção total para esse ramo, né? Exatamente. Aí ele sugeriu que você fizesse um MVP. Sim. Algo menor ali, algo assim, teste, teste viável. Não é que ele sugeriu. Eu levei um negócio... Imagina que ele não sugeriu. Você não monte a menor imobiliária de Sobral. Não faz sentido, né? Pois é. Assim, não é que ele sugeriu. Vamos dizer assim, eu levei um negócio que era, vamos dizer, era 3x. E ele chegou para mim e disse, eu quero assumir só um X. Deu certo, eu vou pegar o outro. Não, então tá explicado. Era essa a minha dúvida. Ele não quis dizer que era para fazer algo pequeno. Ele quis dizer que, amigo... Começa aqui, aí depois a gente vai escalando. Né? É a mentalidade de todo investidor. Né?